Nos seus dias, a justiça florirá, a paz e abundância para sempre. Quero saudar uma vez mais os sacerdotes concelebrantes, o Padre João dos Santos e o Padre Charles, aqui presentes. Sejam bem-vindos os nossos leitores, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Você, devoto de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, bem-vindo. Bem-vindo ao santuário. Tenho certeza que você se sente muito feliz aqui neste lugar, porque sim, é muito bom estar aqui, é muito bom estar onde a Mãe está. E quero também novamente saudar você, querido irmão e irmã, que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação. Onde quer que você esteja neste momento, você se une à igreja, a todos os que rezam a conclusão deste dia, todos que se unem pela oração para viver o amor, para viver a caridade, para viver o louvor ao Senhor. Então aqui também estamos unidos a você, rezando por você, especialmente por aquelas pessoas que passam por mais dificuldades, que vivem um momento de provação em seus caminhos. Estamos, como vocês sabem, no início deste tempo do Advento. Começamos no último domingo a caminhada do Advento, este tempo tão especial que nos é concedido de preparação para o Natal. É tempo de expectativa, é tempo de esperança. E o Advento, dentro deste jubileu da esperança, ganha para nós um sentido ainda mais bonito, porque a nossa esperança é Cristo, é para Ele que nós caminhamos e é para a sua vinda que nos preparamos neste Advento e em toda a nossa vida. Então, somos convidados, a irmos nos preparando para celebrarmos bem o Natal. Preparação que precisa acontecer, não apenas exteriormente, nos adornos, nos enfeites natalinos, mas que precisa acontecer, sobretudo, no nosso interior, porque é ali verdadeiramente que o Senhor quer nascer e transformar, e tudo transformar. As leituras que escutamos nesta terça-feira, dentro desta primeira semana do Advento, nos falam desta esperança, nos falam da esperança ativa que somos chamados a assumir. A primeira leitura é uma passagem muito bonita do livro do profeta Isaías. Isaías fala de maneira poética a respeito da esperança. É uma das maneiras mais bonitas, de falar de esperança, é esta que encontramos nesta passagem do Antigo Testamento, a profecia de Isaías, que falava: nascerá uma haste do tronco de Jessé, surgirá o rebento de uma flor. Então, do que antes era apenas algo seco, um tronco seco, haveria de sair uma haste, uma flor, a esperança que iria então brotar do que era deserto, do que era árido, brotaria a esperança. Então Isaías fala de uma maneira muito bonita de uma experiência comum que tantas vezes nós também vivemos, aquelas realidades muitas vezes de aridez em nossas vidas, aquelas circunstâncias em que não vemos nenhuma solução. Era isto que vivia o profeta Isaías em seu tempo, o povo no tempo do profeta Isaías. Um povo que estava bastante desamparado, um povo que tinha
passado por muitos fracassos, por muitas decepções, se iludido com projetos humanos. Então aquela situação de tristeza não era o fim. Então era disto que falava o profeta Isaías. O que às vezes passamos, os sofrimentos que enfrentamos, não devem ser tidos como a última coisa, como o fim de tudo. Devemos sempre guardar no coração esta expectativa, esta esperança de que o amor sempre triunfa, de que a alegria e a esperança de Deus jamais decepcionam. Então, por isso que o profeta falava, daquele que viria para poder governar com espírito de sabedoria e discernimento. Aquele que, conforme o profeta, não se deixaria levar pelas aparências. Veja que bonito isto, Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente pelo que ouviu dizer. Ou seja, estamos falando aqui da sabedoria de Deus, estamos falando aqui da misericórdia de Deus, da maneira como Deus acolhe a humanidade, da maneira como Deus vem até nós. Ele não julga pelas aparências, Ele não se deixa levar pelas nossas opiniões, mas Ele tem um jeito próprio de se manifestar, de nos alcançar, de nos revelar o seu amor. Então, as comparações feitas pelo profeta Isaías das consequências do surgimento desse tempo novo, desse broto, são consequências muito especiais. Então, o lobo e o cordeiro vão viver juntos, o bezerro e o leão comerão juntos, e até uma criança poderá tangê-los. A criança vai brincar em cima do buraco de uma cobra venenosa, e o menino não temerá pôr a mão na toca da serpente. Então, são palavras que falam das grandes mudanças que aconteceriam com a chegada deste novo tempo de esperança prometido. O Evangelho nos mostra justamente Jesus falando da realização deste tempo, porque é Ele, aquele que viria, que veio para cumprir o que estava prometido. Então, por isso que Jesus, no Evangelho, vai dizer: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas dos que se acham sábios, para revelá-las aos humildes. E Jesus então concluía: olha, felizes os olhos que veem o que vocês estão vendo, porque muitos quiseram ver e não viram. Então Jesus, falando aos discípulos e a nós, lembrando-nos que o seu nascimento, que a sua chegada, que a sua presença no meio de nós é um momento especial, é um momento definitivo da manifestação da justiça de Deus. Que possamos, meus irmãos e irmãs, realmente ir preparando o nosso coração, para vivermos esse momento especial do Natal, que a gente possa também, pela humildade, pelo amor em relação ao próximo, pela caridade, ir preparando os caminhos do Senhor à sua chegada, e que possamos cada vez mais, pela humildade, a exemplo de Nossa Senhora, vivermos unidos a Cristo, nosso Salvador. Que nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida,
nos ajude cada vez mais a acolher seu Filho Jesus e deixá-lo transformar, deixá-lo tudo transformar em nossas vidas segundo a vontade do Pai. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,